Pessoal, governo Sarney agora começa o que se chama de Nova República, ou República Nova. Seriam os governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Vamos ver aquilo que nos interessa. Os vestibulares, a prova do Enem, não cobra coisas específicas sobre governos recentes. Tá? Por exemplo, não vão polemizar cobrando Dilma, não vão polemizar cobrando Lula e não vão polemizar cobrando Fernando Henrique. Eles podem abordar alguns temas atuais, mas sem tornar o tema político demais. Certo? É característica do Enem e dos vestibulares da UFS, da UDESC também. Então vamos lá, olha só. Governo Sarney. O Sarney tinha um compromisso, que era tentar acabar com a inflação. E para isso lançou o quê? O Plano Cruzado. E o Plano Cruzado estabeleceu o quê? Ele vai promover um tabelamento, um congelamento de preços. Só um tempinho para conversa. Vou contar até pronto, acabou, vamos lá. Vamos lá. Então, o Plano Cruzado estabelece o quê? O tabelamento de preços. Os preços vão ficar congelados. Só tem um problema. Estão vendo esse anúncio aqui do cartaz? Prezados clientes, a falta de produtos na loja decorre do fato de que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Ou seja, como os fornecedores, olha só o que acontece. O preço é tabelado? Então tá. Por esse preço eu não vendo. Os fornecedores não vendiam com o preço tabelado. E o dono do supermercado? Ele vai arriscar comprar por um preço mais alto que o fornecedor vem exigir? O fornecedor é o seguinte, eu só vendo por esse preço mais alto. Esse valor a mais que ele cobra é chamado de ágio. O que é o ágio? O ágio é uma inflação, digamos, uma inflação informal. Ou seja, o governo oficialmente tabela os preços, mas na prática o que é vendido com o ágio, que é o quê? A cobrança de uma taxa a mais, de um preço a mais, para bancar o lucro do fornecedor, lucro esse que o vendedor repassa para o consumidor. Aí o Sarney cria uma campanha. Campanha onde as domésticas, os donos de casa, deveriam fazer o quê? Deveriam fiscalizar, deveriam garantir que os supermercados estavam vendendo os produtos de acordo com o tabelamento, para evitar o quê? O aumento de preço, para evitar o ágio. Acontece o quê, pessoal? Surge uma campanha, sou fiscal do Sarney. Donos de casa saem por esses broches dizendo o seguinte, vou fiscalizar para manter o tabelamento de preço e com isso controlar a inflação. Pessoal, é uma forma de controlar a inflação de maneira muito intervencionista. É o governo que está no preço, como se o mercado não tivesse suas próprias regras, né? O que vai acontecer? O ágio vai tomar conta da nossa economia, o governo perde a capacidade de fiscalizar e, nesse caso, a inflação volta a ocorrer. Tem mais um detalhe, o governo prometeu que cada vez que o ágio chegasse a 20%, olha só, o governo concorda que tem ágio e sabe que existe, né? Então, cada vez que o ágio chegar a 20%, haverá o chamado gatilho salarial. Vamos aumentar o salário também 20%. Isso contribui para que a inflação aumente. Quanto mais aumenta o salário, mais aumenta o poder de compra. Ou seja, eu sou vendedor, estou vendendo a um preço. Se eu aumentar, eu posso aumentar porque eu sei que se aumentar, o governo aumenta o salário do pessoal e eles vão poder continuar comprando. Né? Então, ou seja, o plano não dá certo, é um fracasso. Outra coisa importante do governo Sarney, o que é? É a Constituição de 88. Pessoal, a Constituição de 88 não tem nada a ver com o Sarney. Ela acontece no governo dele, mas não tem influência dele. É uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita especificamente para elaborar uma Constituição que não depende da sanção presidencial. Então o Sarney não participa dessa Constituição. Apenas acontece durante o período que ele era presidente. Certo? Quem vai ser o presidente da Constituinte? Vocês sabem? Ulisses Guimarães. Tá? É ele que vai assinar a Constituição como sendo o presidente da Constituinte. Como é que fica conhecida a Constituição de 88? Como Constituição cidadã. Porque entende uma coisa: democracia não é só direito ao voto. Democracia é acesso do povo ao quê? A educação, saúde, saneamento básico, renda, emprego e comida, entre outras coisas. Ou seja, hoje, todas as políticas afirmativas de cotas nas universidades, de Bolsa Família, tudo isso tem um argumento, que é o quê? Isso é previsto na Constituição de 88. É função do Estado garantir isso, porque a democracia não é só acesso ao voto, é acesso a uma série de coisas que fazem parte do critério de cidadania, certo? A Constituição de 88 prevê essas medidas. Muito bem. Pessoal, ela traz o que de novo? Eleições diretas para todos os cargos, governador, presidente, né?
prefeito de capital e todos os cargos que já tinham eleições antes também. Permite o voto pela primeira vez aos analfabetos. O analfabeto pode votar, só que o voto analfabeto não é obrigatório, ele é facultativo, certo? Também passa a ter direito de votar o quê? Todos aqueles com mais de 16 anos. Pela primeira vez, né, jovens de 16 a 17 anos podem votar. Antes, na Constituição de 46, só com mais de 18. Agora é obrigado a votar quem tem entre 18 e 69, é facultativo para quem tem entre 16 e 17, é analfabeto ou tem mais de 70. Agora, um analfabeto pode ser eleito a algum cargo político? Não pode. Lembra do caso Trilica, que teve que comprovar que era alfabetizado, né? Então, analfabeto pode votar, mas não pode ser eleito, não pode ser empossado. Muito bem. Temos aqui, ó, a ideia de uma democracia que não é somente representativa. Pessoal, o que é uma democracia representativa? É quando nós votamos, escolhemos nossos representantes e eles decidem por nós. Uma democracia somente assim, ela é muito fraca, de acordo com a percepção da Constituinte. Então é preciso aumentar a participação do povo, criando o quê? Não somente a participação indireta, onde eu escolho um representante e ele decide por mim, e aí eu decido indiretamente. Não, a participação direta também. Como? Através de plebiscitos, de referendos e da iniciativa popular. O que é um plebiscito? É quando o povo vai dizer sim ou não para alguma coisa, ou vai escolher entre duas, três ou mais opções. O povo decide. Referendo. Referendo é quando o Congresso aprovou uma medida, o presidente sancionou, e o povo, depois da aprovação, vai decidir se essa lei deve continuar existindo ou não. Lembra do referendo do desarmamento? Foi feito o estatuto do desarmamento e depois o povo foi consultado para ver se concordava ou não com aquele estatuto. E o povo concordou ou não concordou? Hã? Não concordou? Por que não concordou? O povo concordou com o estatuto, certo? Por quê? Porque entende que o cidadão comum não deve andar armado, que a função da defesa e da segurança é do Estado e não do cidadão, certo? Só pode ter porte de arma quem for da polícia ou quem comprovar que vive sob risco de morte. Dá para ter arma, mas isso foi muito restringido pelo Estatuto de Desarmamento. O povo disse sim a esse estatuto e preservou essas restrições, certo? Antes, mas era muito mais frouxo, certo? Então, pessoal, e o que é a iniciativa popular? É o famoso abaixo assinado. Se tivermos um abaixo assinado de 1% do eleitorado brasileiro, na última eleição, fazemos com que aquilo que está sendo exigido no abaixo assinado entre na pauta do Congresso, da Câmara Federal, no caso. É o povo participando diretamente, não só indiretamente por meio da representação, certo? E temos também o quê? A ideia de que democracia equivale à cidadania. Democracia é o povo ter direito não somente ao voto, mas ter acesso à saúde, educação, alimentação, emprego, saneamento, etc, etc, etc. Tudo aquilo que os políticos prometem na eleição, certo? O povo tem direito a tudo isso pela Constituição de 88. E é a função do Estado garantir isso. Outra coisa, é uma Constituição que entende o seguinte, ó. A voz do povo é a voz de Deus? Depende. A maioria sempre vence? Também não. Só quando é para votar. Por quê? Porque democracia não se baseia na vontade da maioria. Sabe por quê? Porque não existe maioria. Maioria é uma ideia de uma população muito homogênea. Falar de maioria fala do quê? Nazismo e fascismo. Democracia é o entendimento de que essa maioria é formada por várias minorias. E uma democracia que se preserva o quê? Os direitos das minorias. Por isso, a partir de 88, racismo passa a ser o quê? Crime. Mas a homofobia ainda não, que é um desrespeito, né, a uma minoria. Homofobia não é um crime específico, certo? Tu pode ser, digamos, incriminado por uma ação de desrespeito ao homossexual, mas isso é calúnia, injúria, qualquer coisa desse tipo, qualquer crime comum, mas não existe a lei específica para homofobia ainda, certo? Ou seja, não existe uma punição específica, tá? Pessoal, e agora vamos falar do quê? Vamos falar de nosso amiguinho Collor. Certo? Pessoal, a Constituição prevê eleições diretas para presidente. Em 89 temos as eleições mais divertidas da história do Brasil. 21 candidatos à presidência. Temos aí, ó, o Collor, Brizola, Lula, Enéas, Maluf, Fleury, Covas, Afif. É uma eleição divertidíssima.
Eu lembro das musiquinhas da época, né? A musiquinha do Collor. Em 15 de novembro o Brasil vai colorir e vai dar cola e a foto e a outra musiquinha é do Lula, né? Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, meu primeiro voto pra você, brilha uma estrela. A Brizola, lá, 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 Brizola, lá, 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 Brizola. A mais legal era de quem? Do Afif. Dois patinhos na lagoa, vote Afif 22. Juntos chegaremos lá. É legal, isso é legal. Então, pessoal, e aí tinha o Marronzinho. Marronzinho vai falar: acabou o tempo. E tinha o Enéas: esta imprensa podre putrefacta! Vamos agarrar isso! Meu nome é Enéas! Mas é um cara forte, certo? Tem umas figuras importantes. Pessoal, 21 candidatos. Tinha segundo turno. Foi para o segundo turno quem? Lula, por pouco, ele venceu o Brizola, diferença de 400 mil votos. Menos de 1% na época ele vence o Brizola e vai para o segundo turno com o Collor. O Collor foi o primeiro colocado no primeiro turno, vai vencer a eleição no segundo turno, né? Mas com uma grande manipulação dos meios de comunicação mais conservadores. A Veja, veja só, a Veja manipulando uma eleição, né? Então, a Veja naquela época publicou, no calor do momento da eleição, que algumas matérias que colocavam dúvidas sobre a figura do Lula. Por exemplo, de que o Lula ia tomar propriedade de todo mundo, que instruiu o comunismo no Brasil. De que o Lula tinha uma filha que ele não havia assumido e rejeitava essa filha. Então, uma série de coisas assim, né, da imprensa marrom. Agora, a Globo foi quem mais, né, digamos, influenciou. Por quê? Porque houve o último debate, segundo turno. E esse debate reuniu 3 emissoras. Hoje é uma ideia interessante, né? Tem um debate cada emissora que elas ficam cansadas, o público também. Naquela época juntaram 3 emissoras. A Manchete, que seria hoje a Bandeirantes, o SBT e a Globo, não tinha Record ainda. E fizeram um debate comum. Quem apresentou foi o Boris Casoy. E aí, no final, cada canal deu a sua cobertura. Pessoal, a cobertura da Globo foi muito tendenciosa, dizendo que o Collor venceu o debate. E quando a Globo falou do Collor, falou, digamos, muito mais do Collor e favorável do que sobre o Lula. Quando falou do Lula, falou o quê? De forma negativa. Então, isso favoreceu a eleição do Collor. Aí o Collor foi eleito. O lema da campanha dele, o que era? Caçador do Marajás. Ele ia acabar com a corrupção no Brasil. O Collor, ele resgata a mesma estratégia que houve na última eleição antes dessa. Qual foi a última eleição presidencial antes dessa? 1960. Quem foi eleito? Jânio Quadros. Qual é o lema? Vassoura, varrer a corrupção. Qual é o quê? Acabar a corrupção. Caçador do Marajás. Ou seja, ele promete acabar com todos aqueles grandes cargos políticos de pessoas que recebiam altos salários, mas não exerciam função nenhuma. Acabar com esse mau uso do dinheiro público. É isso que ele vem prometer. Curiosamente, né, foi por causa disso que ele foi caçado. Muito bem. O Collor é eleito, assume o governo, né, em março de 90. E qual é o plano econômico dele? Ele tinha uma ministra da economia chamada Zélia Cardoso de Mello. Depois ela se casou com o Chico Anísio, né? Então, a Zélia Cardoso lançou o plano Collor em março de 1990. Mal assumiu o governo, veio o plano Collor. O que esse plano faz? O confisco das cadernetas de poupança. Todo mundo tinha dinheiro na poupança, vai ter esse dinheiro confiscado pelo governo. Só tinha direito a um saque, que seria na época, se não me engano, 5 mil cruzeiros, que seria um valor muito baixo. Para algumas famílias, mal dava para o sustento do mês. Então o governo confisca esse dinheiro com a ideia de que seria um confisco por 18 meses, 1 ano e meio. Ou seja, isso é um golpe contra a economia popular. E depois disso, o povo foi ressarcido, foi quem entrou com ação contra o governo. E em parcelas muito, digamos, distribuídas e sem o devido, né, recalque, sem a devida correção, né? Deveria acontecer e não aconteceu. Foi? É o plano 2 do novo, isso mesmo. Né? Comecei com o plano Collor. Tá? Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era combater a inflação. Como? Se eu tiro o dinheiro do povo, o povo tem menos dinheiro para comprar. Se o povo tem menos dinheiro para comprar, o mercado vai perceber isso, vai ser obrigado a baixar os preços. E se controla a inflação com isso. Ou seja, é uma maneira de controlar a inflação combatendo o quê? O consumo. Não é uma ideia tão louca. Como é que se combateu a inflação no Brasil em 94 no plano real? Da mesma forma, diminuindo o consumo. Vamos ver como é que isso acontece depois. Olha só. Ele vai confiscar a poupança, como eu já falei, vai privatizar umas empresas. O governo Collor é o governo que institui a onda de neoliberalismo no país. Tá? É o Collor no Brasil e Menem na Argentina. Diga. Por que há países assim que eles conseguem controlar essa questão do consumo alto nos Estados Unidos? Como é que é? Não, desculpa. Por que há países que eles conseguem controlar a inflação, mas eles têm um consumo muito alto nos Estados Unidos? Porque mantém o consumo
justamente como forma de estimular a produção. Só que é um crescimento gradual, não é, digamos, algo extremamente, instantâneo. O Brasil é um país que hoje controla a inflação, controla a taxas, digamos, que não avançam muito, mas que vem saindo daquela meta, dos 10 anos atrás, certo? Mas não há um grande avanço da inflação se a gente comparar com meses anteriores, certo? Como se faz isso? Incentivando o consumo, para que esse consumo estimule a produção e que o aumento da produção gere uma grande oferta de produtos para fazer com que a concorrência, em função dessa grande oferta, mantenha os preços mais ou menos estáveis. O Brasil tenta fazer isso, não consegue tipo bem por causa da crise, mas essa é a estratégia que se usa hoje. Tá? Pessoal, acontece um grande escândalo de corrupção no governo Collor. Para encerrar nossa linha agora, tá? Um grande escândalo de corrupção no governo Collor. Por quê? Porque o tesoureiro da campanha dele, Paulo César Farias, fez uma série de contratos ilegais com algumas empresas que financiaram a campanha do Collor, e esse desvio de verba, obviamente, foi apurado pelo Congresso durante o governo já Collor, E aí, grandes revelações são feitas. O caseiro do Collor, certo? E o próprio irmão do Collor denunciou o Collor. Ou seja, o escândalo de corrupção foi, descoberto. E se comprovou que o Collor tinha participação direta nisso. O que acontece? Uma grande mobilização popular. Mais uma vez o povo vai às ruas, pedindo o quê? O impeachment do presidente Collor no Congresso. Isso é um movimento chamado Os Caras Pintados, também conhecido como Movimento Fora Collor. A Globo contribui para isso? Contribui. A mesma Globo que ajudou a eleger Collor em 89, em 92, coloca em rede nacional uma minissérie que vai mobilizar a juventude a ir às ruas. Que minissérie é essa? Anos Rebeldes. Anos Rebeldes mostrava a época em que a juventude foi para as ruas na passeata de 100.068. Mostrava uma juventude que também entrava para a guerrilha armada contra o governo, uma juventude articulada. Pois é, essa juventude que vai às ruas e que aparece na televisão, incentiva a juventude de 92 a fazer a mesma coisa. Há esse estímulo, E aí nós temos movimentos de caras pintados que pedem o quê? O impeachment do presidente Collor. Ocorreu a votação no Congresso e o Collor foi, impeachmentado por 440 votos contra 41. Certo? Ou seja, uma maioria, expressiva, O Collor, ele é cassado. O que quer dizer isso, pessoal? Presta atenção nisso aqui, tá? O Collor foi cassado, mas calma, não é bem assim, tá? Ele foi impeachmentado. O que é um processo de impeachment? É quando o presidente é afastado do governo por 18 meses para que ele não interfira nas apurações do Poder Executivo e Legislativo. Depois de 18 meses, se for constatado que ele tem culpa, ele pode ser cassado ou não, certo? Muito bem. O Collor sofreu o processo de impeachment e foi afastado por 18 meses. Mas, antes de ser afastado, o que ele faz? Ele renuncia. Olha só, o Collor sai do governo por quê? Por causa do impeachment? Sim. Mas por que ele não volta? Porque ele renuncia também. Então temos o impeachment e a renúncia. Certo? Assume quem então? O vice dele, Itamar Franco, que em princípio não tem nenhum envolvimento com esse escândalo. Certo? E aí o governo Itamar Franco é o último governo que nos interessa. Por quê? Porque o governo Itamar traz a chamada estabilização econômica. Diga? Agora tu fala uma pergunta que eu não vou lembrar exatamente. Se foi exatamente antes do impeachment, foi antes do impeachment, pode ser. É quando ele percebe que já não tem mais voto, ele percebe que tem como nessa situação, Mas aí é o seguinte, se ele renunciasse, ele não responderia. A ideia do é o seguinte, se ele renunciasse antes do processo, do processo de impeachment, ele não poderia ser cassado politicamente. Mas o impeachment vai afastá-lo, certo? E como ele renuncia, não adianta nada, porque o processo contra ele vai continuar acontecendo. E o processo contra ele vai chegar a uma conclusão, que ele é culpado, mesmo tendo renunciado, ele vai ser cassado depois. Cassado como? Ele vai perder os direitos políticos por 10 anos. O Collor, por exemplo, perdeu os direitos políticos, só voltou para a política quando? Você sabe? Em 2006, ele foi eleito senador para Alagoas, e esse ano ele foi o quê? Reeleito senador para Alagoas. E o filho do Renan Calheiros, governador de Alagoas. Então, Alagoas tem o Renan Calheiros como senador, e o Collor, e como governador, o filho do Renan. Maravilha, né? Um lugar legal para ele. Olha só. Pessoal, aí vem o governo Itamar Franco. Em 93, fazia 5
5 anos da Constituição de 88. A Constituição previa o quê? Um plebiscito. Um plebiscito 5 anos após a Constituição para decidir se o Brasil seria o quê? Uma república parlamentarista, uma república presidencialista ou uma monarquia parlamentarista. O plebiscito seria para que o povo decidisse entre as 3 opções. Houve campanha eleitoral na televisão, os defensores do presidencialismo, do parlamentarismo e da monarquia parlamentarista. Certo? E aí, pessoal, tem aqui a foto do rei, né? O parlamentarismo, né? Então, e claro, venceu o quê? Venceu a república presidencialista. O Brasil continuou sendo uma república presidencialista, né? O Brasil já teve, digamos, rejeição à república parlamentarista na época de João Goulart, né? Então, essa memória ajudou, digamos, a descartar essa possibilidade de uma república parlamentarista. E claro que monarquia é uma coisa totalmente, né, digamos, fora de cogitação. Só colocar isso como pauta para, digamos, não rejeitar nenhuma demanda política, porque havia quem te defendia a monarquia. Então, no governo da Mafra, o que acontece? Ele tem aqui, ó, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era senador, eleito pelo PMDB, certo? Depois de ser do PMDB, fundou o PSDB em 88. E o Fernando Henrique, ele, sendo senador, vai ser ministro depois do governo Itamar. Como ministro do governo Itamar, ele propõe um plano de combate à inflação, chamado Plano Real. Que plano é esse? Pessoal, naquela época a moeda brasileira era o Cruzeiro Real. A ideia era equiparar, em um momento, o real em relação ao dólar. Para isso deram o quê? A URV, Unidade Real de Valor. Só muda o nome. O que é o URV? É, digamos, um valor que equivale ao dólar e que se segue já para tabelar os preços. Ou seja, tu ia na loja, podia pagar em Cruzeiro Real, mas poderia pagar também no URV. Tinha sempre a referência na URV, que era basicamente o quê? O valor do dólar. Só que eles não queriam dolarizar a nossa economia, porque se dolariza a economia, a gente vai ter que pagar tudo em dólar depois. Não é a ideia. A ideia é só equiparar o dólar durante um momento. Quando acontece esse momento? Julho de 94. Esse ano faz o quê? 20 anos do Plano Real. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: quando 2,75 cruzeiros reais, equivalia a $1, foi feita a conversão da moeda. Presta atenção numa coisa: você vai comprar uma coxinha e a coxinha custa 2 cruzeiros reais, certo? E aí de repente a moeda muda de cruzeiro real para o real. O que acontece? R$1 é equivalente a 2,75 cruzeiros reais. 2 cruzeiros reais, a valor da coxinha, deveria ser o quê? Uns 80 centavos de real. Quando acontece a conversão da moeda, o Fernando Henrique sabe de uma coisa: quando o comércio, o mercado for, digamos, fazer a conversão, eles não vão passar o preço da coxinha, que é 2 cruzeiros reais, para 80 centavos. Vão passar para R$1. É como se de uma hora para outra o preço passasse de 2 cruzeiros reais para 2,75. Ou seja, o Plano Real tem como ideia o quê? Vamos provocar nessa conversão um aumento, um disparate absurdo dos preços. Vamos colocar os preços na estratosfera. Um aumento de uma hora para outra, de dia para a noite, da noite para o dia, do quê? De 40%. Vamos provocar uma inflação de 40% da noite para o dia, de um dia para o outro. Muito bem. Qual é a ideia? Com isso, o povo perde poder de compra. Fica tudo mais caro, o povo com o seu dinheiro pode comprar menos. E vamos manter essa redução do poder de compra fazendo o quê? Aumentando o salário mínimo sempre abaixo da taxa de inflação, para reduzir o poder de compra. Se o povo compra menos, o mercado é forçado a fazer o quê? Vender a um preço menor. E aí o Plano Real combate a inflação através dessa política que faz o quê? Controla o salário e controla o consumo para evitar que o consumo alto estimule a volta da inflação. Então o governo Fernando Henrique se pautou nessa ideia de fazer o quê? Controlar o consumo, reajuste salarial abaixo da meta de inflação, para que o controle do consumo gerasse o quê? A baixa do preço. Porque o povo consome menos, o mercado é obrigado a baixar os preços. Esse é o Plano Real. Ele tem sucesso? Ele tem sucesso. Por quê? O objetivo é combater a inflação. O Fernando Henrique é questionado por isso. E ele dizia o seguinte: ó, o povo perde muito mais com a inflação alta do que com esse reajuste salarial abaixo da inflação. Ou seja, com essa nova estrutura de contenção do salário, o povo pode comprar mais do que quando a inflação era muito alta e avançava cada vez mais sem controle do Estado. Esse é o argumento dele. Ou seja, o Plano Real é um mal necessário para controlar a inflação. Deu certo.
Mas o problema é que o Fernando Henrique vai enfrentar o quê? Um governo de crise econômica mundial por volta de 99, 2000 e 2001. A Argentina vai quebrar. A Argentina chega a uma economia de escambo. O peso argentino passa a valer o quê? Nada, nada. Tanto passa a valer nada que a Argentina não tem como pagar a sua dívida. Porque ela passa a ser toda calculada em dólar. E em dólar ela vai a um valor muito alto. A Argentina dá o quê? Dá um calote, dá uma moratória em 2001. Por que eu estou falando isso? Porque desde 2001, quando a Argentina renegocia sua dívida, ela não consegue quitar essas dívidas. Isso resulta no quê? Numa nova moratória em 2014. Consequência daquele momento de crise, que começa em 99 e vai até 2001. O segundo mandato do Fernando Henrique, acontece isso, né? Momento de crise econômica e recessão, onde a produção diminui, os empregos, né, diminui, há um desemprego muito grande, a população tem menos capacidade de compra ainda e com a queda de consumo, a inflação é mantida sob controle, né? E aí, digamos, é o que está importante para hoje. Pessoal, só a última coisa, tá? A Constituição de 88 previa reeleição no Brasil? Não, ela previa somente eleição e mandato de quanto tempo? 5 anos. Quando é que a Constituição é mudada nesse sentido? 97, véspera da eleição de 98, Fernando Henrique, então presidente, faz o quê? Consegue a aprovação da emenda da reeleição. E aí muda o mandato de 5 para 4 anos. E até hoje acontece isso, tanto que a Dilma foi reeleita. Certo? Pessoal, é isso que eu acho que podem cobrar de vocês de 60 até hoje. Certo? Espero que tenha ajudado bastante. Espero que vocês tenham sucesso. Vamos lá.